Bem-vindos ao encontro aqui pelo programa da PUC, e eu, Leandro Carnal, fui convidado a falar sobre um pensamento estratégico. Por que eu digo estratégico? Estamos em plena epidemia de coronavírus. A epidemia não diminuiu, pelo contrário, tem aumentado em algumas localidades. E nós já estamos falando da possibilidade do pós-pandemia. Por que se fala isso? Porque o primeiro passo que nós vamos aprender de estratégia é pensar a etapa seguinte. Não é um bom motorista aquele que apenas reage a carros que vêm na sua direção ou a outras questões. É um bom motorista qualquer pessoa que consiga prever a possibilidade do que possa ocorrer. É um bom motorista aquele que imagina que seja possível em algum momento uma surpresa. E é um bom motorista aquele que imagina o ponto final e como chegar a ele. Então, o primeiro ponto é que, sim, há uma epidemia em curso, ela continua, ela se desenvolve, ainda necessitamos de todos os cuidados relativos a isso, porém, já é hora de pensar em pós-epidemia, em pós-pandemia. Fomos atingidos por uma epidemia que ninguém previa. No dia 15 de março deste ano, ou seja, há poucos meses, as escolas começaram a fechar. Se eu imaginasse uma semana antes, 8 de março, eu não teria ninguém imaginando, ninguém supondo, ninguém profetizando que dali a um mês estaríamos trancados em casa, que dali a um mês todos estariam de máscara, que dali a um mês haveria ou limitação, ou lockdown, ou coisas do gênero. Ninguém supunha algo desse tipo. Então, a primeira questão, não há ser humano que domine o futuro. Primeira questão estratégica, não existe possibilidade de profecia. Não há nenhuma possibilidade de eu saber o que acontecerá em um mês ou dois. Eu não tenho o controle do futuro. O futuro ainda não chegou e chegará de forma absolutamente aleatória. É um equívoco supor que alguém possa pensar o futuro. Logo, em nenhum momento eu posso dizer, faça isso porque vai acontecer aquilo. Mas eu posso ter atitudes que me preparem para as possibilidades do futuro. Quando eu falo em estratégia, e estratégia pós-epidemia, é porque eu estou pensando em atitudes que tornem quaisquer possibilidades que possamos encontrar mais produtivas. Então, não se trata de fazer sequer uma perspectiva de hoje para o amanhã, mas a partir do hoje pensar qual é a nossa realidade. Vivemos um ciclo epidêmico grave, houve restrição econômica, houve restrição social, houve restrição de toda a espécie, e esse ciclo agora passa para a reflexão, que não foi apenas o campo da política, mas o campo da economia e da própria saúde. Nesse caso, nós temos diante de nós 3 campos problemáticos. Não há nada nesse momento que esteja muito bem. Não há nada nesse momento que você possa, ainda que vagamente, dizer que esteja funcionando normalmente. Logo, eu tenho que levar em conta que se trata de uma crise ampla e uma crise de efeitos mais longos. Muitas pessoas falam que a recuperação econômica não se dará na forma de um V, ou seja, chega ao fundo e volta em linha reta, mas na forma de um U prolongado. Ou seja, chega ao fundo, permanece no fundo e depois volta. Primeiro passo, então, que eu falei é que pensar estrategicamente é pensar não o momento, mas o momento seguinte. A palavra estratégia, a palavra grega, é uma palavra de origem militar. O que é o bom estratego grego? É aquele que observa a situação, uma guerra,
é uma palavra militar. Eu tenho uma guerra em curso, mas eu não estou lutando imediatamente agora, eu estou lutando a partir da perspectiva de uma vitória, a partir da perspectiva de um sucesso posterior. Então, como estratégia, eu imagino, em primeiro lugar, onde eu posso deslocar minhas forças diante dos 3 inimigos: crise política, crise econômica, crise de saúde. Onde eu posso deslocar meu exército, os recursos que eu tenho. Onde eu posso prever que aqui, por exemplo, possa existir um dano maior. Ou, um outro lado, possa existir um dano maior. Quais são minhas perspectivas mais importantes? Preservar a vida. Aqui, preservar a economia. Aqui, preservar a estabilidade institucional. Então, o que é um bom estrategista? Era aquele militar que na Grécia Antiga dizia: avance a infantaria, mas segure a cavalaria. Só arremessa a cavalaria caso a nossa infantaria comece a falhar. Ou, avance a infantaria e a cavalaria, mas peça aos arqueiros que precedam a uma saraivada de flechas. Ou avance todos ao mesmo tempo, mas preserve um local para o nosso exército poder fugir caso o inimigo contra-ataque. Isso é o estratego. O estratego é aquele que não sabe o resultado, mas se prepara para vários resultados. O que eu devo fazer em caso de vitória, o que eu devo fazer em caso de fuga, como eu devo negociar uma eventual derrota. Estratego, aquele que planeja a estratégia, aquele que enfrenta a guerra, sempre pressupondo a etapa seguinte. O que é uma boa aula de estratégia? Quem me assiste e joga xadrez sabe que cada peça que eu movo no jogo de xadrez só é boa como movimento aquela peça se ao mover ela atingir vários objetivos, como controlar o centro do tabuleiro, promover um ataque sobre o inimigo, promover uma defesa sobre o meu rei, estabelecer uma ligação maior entre as peças, que um cavalo apoie um bispo, que um peão proteja uma torre e assim por diante. Estratégia se torna, nesse caso, a capacidade de encadear ações de efeitos desejáveis e previsíveis. Só que em todo jogo do xadrez, a cada peça que eu movimento, em todo jogo de xadrez, a cada avanço ou recuo de uma peça, eu tenho que levar em conta que surge uma nova questão. Primeiro ponto que eu toquei: estratégia é a capacidade de pensar o futuro. Quem está pensando o presente exclusivamente está errando, porque o presente acaba de passar. Santo Agostinho diz, ao definir o tempo, que nós vemos num presente contínuo, que é verdade, já que eu nunca chego ao futuro, eu estou sempre no momento presente. Mas é verdade que eu tenho que pensar que esse futuro, que é o presente que eu atinjo imediatamente, tem que ser pensado com certa antecedência. Quanto maior a antecedência, melhor será a minha estratégia. Estratégia é quantificar um futuro possível, deslocar forças para esse futuro possível e pensar o que pode acontecer. Segundo lugar, estratégia é mutável. Se eu estabelecer uma estratégia daqui até os meus 80 anos, eu vou ter que pensar que daqui a 2 o Brasil pode ser outro país. Logo, eu tenho que estar sempre mudando, porque essa guerra é uma guerra de movimento. Mas vamos então começar pensando, se eu falei em estratégia mutável, vamos começar pensando em 3 atitudes típicas de crise. 3 atitudes típicas de crise. Elas são 3 atitudes negativas, de pouco ou nenhum resultado, que aprofundam a crise e devem ser evitadas. Vamos imaginar uma crise comum, um navio está afundando, é um naufrágio. Vamos pegar um caso histórico, em 1912, o Titanic bateu num iceberg. O Titanic está afundando. Há 3 atitudes muito negativas que levam você a não fazer nada, agir mal, perturbar o grupo e não resolver. A primeira vocês vão encontrar em todas as crises, os negacionistas. É só uma gripezinha, vai passar, não se preocupe, isso é tudo invenção, ninguém está morrendo. Os negacionistas são as pessoas que, por má fé ou ignorância, negam o fato real. Má fé, de fato, são ignorantes ou querem fazer alguma coisa negativa, então dizem que não há nada acontecendo. Existe uma crise, o navio bateu, existe uma epidemia. As pessoas estão morrendo. Negar a crise não afasta. Tapar os olhos não afasta o perigo. Enterrar a cabeça no solo não afasta nenhum perigo. Então, primeira atitude negativa, o negacionismo. Erra quem nega a existência da crise, a existência real, a existência problemática de um fenômeno de crise. O oposto ao negacionismo é a histeria. É aquela pessoa que também não faz nada, mas corre para lá e para cá gritando: é o fim do mundo.
Batemos o navio no iceberg, vai afundar. O navio está afundando e grita, o navio está afundando, é o fim do mundo. Não faz nada, mas grita muito. Um não reage por medo ou por má fé, outro reage em excesso. Aqui nós ilustramos com a imagem de alguém comprando toneladas de papel higiênico que dominou a primeira etapa da crise. Apesar da crise não ser uma crise intestinal, mas pulmonar, algumas pessoas estocaram papel higiênico até a segunda vinda de Jesus. É um gesto histérico. Ou imaginaram que era hora de fazer um bunker no solo e começar a se enterrar. E há o saudosismo. No meu tempo não tinha crise. No meu tempo os navios não batiam em icebergs. Antigamente isso não acontecia. Bem, nada muda. Se antigamente acontecia e se hoje está acontecendo, nada muda. Ah, na minha infância era diferente, por isso que você envelheceu. Sempre na nossa infância era diferente. Quem nega a crise, quem constrói um mundo perfeito que existia antes da crise, e quem fica histérico na crise não resolve nada. Os três grupos afundam com o Titanic. Os três vão ao fundo sem nenhuma solução. A atitude negacionista é sempre um erro. Se eu estou em uma situação de perigo, não posso negar o perigo. Se eu estou em uma situação de perigo, não posso aumentá-lo, porque isso paralisa. E se eu estou em uma situação de perigo, não posso retroceder, construindo uma memória de passado. Qual é a única atitude produtiva para isso? A ação otimista estratégica. E para isso eu tenho que quebrar paradigmas. A ação. Só o que muda uma realidade é ação. Não se esqueçam, vocês vão encontrar na internet 1 milhão de frases dizendo o importante é o pensamento positivo. Quando o navio está afundando, quem pensa positivo afunda junto com quem pensa negativo. Pessimistas morrem afogados como otimistas. Mas a ação otimista faz diferença. Não é o pensamento positivo, é a ação que deriva desse pensamento. É muito comum uma crença mágica, quase infantil, de que basta pensar para as coisas acontecerem. O avião está caindo, pensa positivo que ele não vai cair. Não, pensa assim que ele vai flutuar. O avião afunda, o avião cai, o navio afunda com pessimistas e com otimistas. É a ação concreta. O avião está caindo, há paraquedas disponíveis? Não. O avião está caindo, o que eu posso fazer? O navio bateu, o que eu posso fazer? Onde está o bote salva-vidas mais próximo? Quem eu posso ajudar para chegar a ele? Como eu posso me salvar? Para isso eu tenho que quebrar um paradigma cerebral, porque isso é muito importante em situação de crise, como a que estamos vivendo, como a que continuaremos a viver por algum tempo. A crise desinstala as pessoas das soluções tradicionais, a crise quebra paradigmas, a crise obriga a uma aceleração da história. Se fosse uma figura biológica, a crise seria um catalisador. Ou seja, guerras, epidemias e revoluções são catalisadores. Eles aceleram uma produção. A crise é como se fosse um sal de fruta colocado na água, que faz a efervescência. A crise aumenta uma ação e aumenta a velocidade da ação, como o calor aumenta a velocidade da fermentação do pão. E graças a isso, eu quebrei um paradigma. Por isso que é preciso entender por que tanta gente reage, por exemplo, de forma lenta à crise. Porque está sendo obrigada a pensar de uma forma distinta. O nosso instinto quase animal é que diante do perigo a gente fica paralisado. Porque surgiu uma situação para a qual meu cérebro não está acostumado. Ele não tem uma resposta pronta. Ele não tem uma resposta pronta. E o nosso cérebro é uma máquina de hábitos. O nosso cérebro adora repetir. Nosso cérebro ama pensar as coisas do mesmo jeito que sempre pensou. Nosso cérebro ama repetição. A repetição, disse Aristóteles, é uma segunda natureza. Em livros como O Poder do Hábito, o autor desenvolve a hipótese que nós mantemos o hábito, inclusive em momentos que perdemos a memória. Não temos memória e continuamos com os mesmos hábitos. O hábito, demonstraram muitos cientistas, pode ser induzido de tal forma que meu corpo o sinta como natural. O hábito é uma coisa muito poderosa. Eu lembro as pessoas que elas vão dormir em hotéis longe da família e dormem do mesmo lado que dormem em casa, na cama. Que as pessoas colocam feijão sobre arroz sobre feijão ou lado a lado, desde a infância e repetem isso até morrer, ainda que não faça nenhuma diferença no trato digestivo. Onde vai o feijão?
onde vai o arroz. Mas as pessoas repetem, repetem e repetem infinitamente os seus hábitos, porque meu cérebro é inteligente e máquinas inteligentes querem funcionar da maneira mais eficaz, mais rápida, mais dinâmica, com menor consumo de energia. Por isso que o cérebro busca o que ele conhece. Ah, essa comida eu conheço, essa eu vou pegar. Essa é a cor que eu estou acostumado a comprar. Esse é o lado que eu durmo da cama. Este é meu hábito ao cortar o prato. Eu pego o prato, viro um pouco, começo a cortar o bife e põe. Tudo isso, se você perceber que a maneira que você toma banho tem um ritual, como você faz para ligar, onde você começa a esfregar o sabonete, de que forma você faz, tem um ritual que você repete sem se dar conta. Porque o cérebro quer aquilo que a gente chama, na ciência cerebral, de pensamento piramidal, automático, repetitivo. Veja, quando você aprende a dirigir um carro, você vai lembrar de todas as instruções da autoescola. O cinto, ligar, verificar os espelhos. Depois de alguns meses dirigindo, você já faz isso de forma automática. É nesse momento que ocorrem os acidentes. Ou seja, você para de ter consciência dos atos. Você entra na fase piramidal. A autoescola mandou você parar na esquina, olhar para os dois lados e dar um tempo. E você começa a fazer isso de forma automática até que não para mais. Eu preciso, então, quebrar um paradigma. Notícia ruim. Os hábitos são muito resistentes. Notícia boa. Os hábitos podem ser mudados. Os hábitos foram criados, podem ser mudados. Uma crise é uma necessidade de eu introduzir uma variável nova, essa variável quase sempre é negativa, e ela me desinstala. Na verdade, a existência de um elemento que modifica um hábito me desinstala de uma zona de conforto e um modelo, uma forma, um modelo de paradigma, de algo que antecede o meu pensamento, se impõe. Por isso que ninguém gosta de crise. Mas é por isso que o único crescimento que existe na nossa espécie e na nossa biografia é a crise. Ou seja, não existe outra. A felicidade deseduca, aliás, a felicidade engorda. Primeira providência que alguém faz quando se separa depois de um casamento, emagrece. Por quê? Porque você voltou à zona de competição. Você agora vai voltar a uma zona que você precisa pensar coisas. Esse é o desafio da mudança. É muito complicado, ninguém quer. Não adianta romantizar, ninguém quer. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise de saúde faz com que eu tenha que repensar coisas e ao repensar coisas eu vou poder mudar então de tal forma que eu tenha que dar uma resposta nova. É claro que essa resposta necessariamente não vai ser uma resposta que vá ser positiva ou negativa. Ela pode ser muito positiva e pode ser muito negativa. Mas foi necessidade permanente de dar uma resposta nova que levou a humanidade a fazer tudo o que fez até hoje. Se nós tivéssemos comida abundante, se a comida viesse magicamente à nossa boca, se nós tivéssemos um corpo com temperatura constante, sem que eu tivesse necessidade de me vestir ou me descobrir diante de frio ou calor, se não houvesse doenças, se nós não tivéssemos atritos entre as pessoas e a natureza nunca fosse um desafio, nós estaríamos felizes nas cavernas, deitados, engordando, imortais, felizes e sem produção. Porque surgiram todas as coisas, da filosofia à medicina, das máquinas a todas as questões, porque eu fui pressionado por uma necessidade, e essa necessidade me desinstalou, necessidade me tirou de uma zona de conforto. Essa zona de conforto, nós sabemos há muito tempo, é aquilo que eu mais busco e é aquilo que mais me incomoda. Ou seja, é aquilo que mais me prejudica e é aquilo que eu mais quero. É aquilo que mais eu desejo, a reprodução permanente. Por isso o desafio da mudança. Eu não faço nenhuma idealização dessa mudança. Não faço aqui aquela leitura romântica, que bom que ocorre a crise, porque assim não. É horrível existir uma crise. Mas essa é a nossa realidade. E a realidade é que eu sou convidado nesse momento a dar uma resposta diferente. Se você tem medo dessa mudança, parabéns. É sinal de que você tem consciência dos riscos. Aristóteles é muito claro que a ausência do medo não é uma virtude. A ausência do medo me torna temerário. Se eu saio à rua ignorando tudo, corajoso, eu não sou uma pessoa audaciosa.
Eu sou uma pessoa irresponsável. Se eu não saio, diz Aristóteles, que não agir em função do medo é covardia. E se eu saio com medo, sabendo dos riscos que eu tenho, eu estou diante da hipótese da coragem aristotélica, ou seja, a ação com a prudência dada pelo medo. Quem tem algo a perder tem medo. Só não tem medo quem não tem nada a perder, quem não tem nenhum amor à vida, não ama ninguém, não tem nenhum bem, não tem nenhum valor, não se identifica com nenhum local, não tem casa, não tem endereço, não tem nada. Essa pessoa tem uma coragem extraordinária, porque se ela morrer ou se ela continuar existindo, tanto faz. Se eu saio de casa e tenho medo do que possa acontecer, é porque eu tenho algo a perder. E quem tem algo a perder torna-se prudente, o que é muito importante, uma grande virtude. A prudência é uma grande virtude. O desafio da mudança é agir apesar do medo. O desafio da mudança é agir levando o medo junto. Seu medo paralisa é covardia, trate do medo. Porque covardia é má estratégia. Você sente que pode mudar o mundo, que nada vai lhe atingir, você nunca será atingido por um vírus? Cuidado, essa síndrome de super-homem é muito perigosa como estratégia. Por isso, o desafio da mudança. Eu preciso escutar vozes pessimistas que me alertem sobre os riscos das minhas decisões. E eu preciso escutar vozes otimistas que me incentivem a criar algo realmente novo. Escutar só o pessimista me tornará seguro e acomodado. Escutar só otimistas é um problema. Houve um desastre com um ônibus espacial que explodiu há alguns anos, e um dos levantamentos que depois a NASA fez é que na equipe que planejou o ônibus espacial havia um defeito. Não havia ninguém pessimista. Todas as hipóteses eram de, bom, caso a temperatura baixe tanto, esse cabo pode se romper, mas nunca baixa tanto, então não precisamos pensar nisso. Caso isso ocorra, não, mas isso é raríssimo. Todo mundo trabalhou com a melhor das hipóteses. Por que existe alguém atrasado? Em geral, o atrasado é alguém excessivamente otimista. Eu vou levantar e quando eu chegar ao ponto do ônibus, o ônibus vai estar passando. A porta vai estar aberta, o ônibus vai estar livre, eu vou até o fundo, eu vou descer na frente do trabalho e não vai ter nenhum problema para entrar. E eu sentarei na minha mesa no minuto exato que eu deveria chegar. Esse otimismo sempre marca o atrasado, ele sempre chega atrasado, porque o ônibus pode não vir. O pessimista é aquele que vai 2 dias antes para a parada, monta acampamento, perde tempo, fica esperando o ônibus, chega no dia anterior ao emprego, monta. O excesso de prudência e a falta dela são péssimas estratégias. Falei de estratégia, falei das 3 atitudes negativas em estratégia: negacionismo, histeria e o saudosismo. Falei da necessidade de eu me antecipar entre o otimismo e o pessimismo para o futuro e falei de sair de uma zona, de um paradigma, de uma zona de conforto, de uma zona que me anima, de uma zona que me leva adiante. E, de novo, qual papel eu devo dar ao medo? Medo é uma resposta natural a uma situação nova. O medo é um instinto primitivo e absolutamente necessário para a existência. Por que que eu, Leandro, sobrevivi até a minha idade? Porque eu tenho medo. Desde a primeira vez na infância que se meteu o dedo na tomadinha e se levou um choque, você aprendeu que há atitudes que têm punição física e você vai ter medo. Existe uma doença muito rara, genética, em que as crianças portadoras dessa doença não sentem dor. O cérebro não registra dor. Resultado, quase sempre essas crianças morrem na infância, porque possuem apendicite e não sentem dor, quebram um osso e não sentem nada, têm alguma hemorragia interna e não sentem nada. Sem dor, nós não existimos. A dor me dá o medo e o medo me faz eu ser prudente. Por que é que eu não vou correr com o carro? Porque eu, Leandro, já bati carro. Por que é que eu não vou beber demais? Porque no passado isso representou um dia seguinte ruim. Eu vou aprendendo através do medo e da dor, e a dor é muito pedagógica. Aliás, nada restaura mais a consciência do que a própria dor. Há filósofos como Schopenhauer chegam a identificar no medo e na dor a nossa própria consciência. Só sei que meu pé existe quando ele dói.
Ou seja, se ele nada incomodasse, eu nem saberia que eu tenho um pé. O medo é muito importante. Identifica o medo. Identifica o tamanho desse medo. Quero começar um curso. Quero abrir um negócio. Quero constituir família. Quero escrever um livro. Quero iniciar um programa físico. É muito importante identificar onde estão meus medos. Alguns desses medos são medos fantasiosos do meu cérebro para que eu não mude. Alguns desses medos são medos fantasiosos para que eu não me transforme. O cérebro é uma máquina de impedir mudanças. Então eu preciso observar esse medo que o meu cérebro está dizendo, não comece a atividade física, você pode tropeçar, é melhor você ficar bem. É um mau argumento, porque os benefícios da atividade física são maiores do que o risco de tropeçar, coisa que eu posso ter andando do lado da minha cama também, tropeçar. Então eu vou identificar se esse medo não é um medo histérico, excessivo, se não é simplesmente um recurso do meu cérebro. E vou identificar quais são os medos reais e como eu posso diminuí-los. Essa é uma estratégia boa para a crise. Identificar o tamanho do seu medo. Vai casar e está com medo? Excelente, meu amigo, excelente. Você está com noção do que é a responsabilidade do casamento. Não está com medo nenhum? Pense mais um pouco. Entreviste colegas separados. Entreviste gente que, como você, há um ano estava tão apaixonado que não tinha uma dúvida. E hoje, pensa em tatuar o nome da sua namorada, o seu namorado no corpo. Entreviste quem já o fez. Porque pode ser que alguém já tenha se arrependido. 100% das pessoas. E se for, então, é imperativo que você tatue o nome da pessoa amada no seu braço, pelo menos coloque as letras espaçadas para poder escrever outra coisa depois, mais longa. Alguns medos são muito prudentes. Outros medos devem ser impeditivos. Nunca devo dirigir e beber. Nunca devo usar drogas viciantes. Nunca devo fazer coisas que impeçam a minha liberdade. Esses são medos bons. Ou seja, por que é que eu devo evitar isso? Porque isso tem um risco tão grande que não vale a pena eu arriscar. Agora, os medos pequenos, os medos prudentes, os medos que meu cérebro pode indicar, esses medos têm que ser trabalhados. De novo, voltando ao que eu falei lá atrás, coragem não é a capacidade de fazer tudo sem medo. Coragem é a capacidade de pegar seu medo e levá-lo para a ação. O soldado que não tiver medo de morrer, não é bom para a guerra. Porque o único objetivo para se lutar numa guerra é para restabelecer a paz e preservar a vida. Alguém que não tem medo não é bom para a guerra. Medo não é um erro. Então, ajuda. Eu digo às pessoas que têm dificuldade em falar em público, confesse para o seu público que você está com medo de falar em público. Os públicos costumam ser simpáticos a isso. Diga, gente, não estou acostumado, é a primeira vez que eu estou falando em público, eu me sinto até trêmulo. O público vai lhe apoiar. Se eu negar o medo, eu posso ter uma ação ruim. Se eu não conseguir falar, eu posso ser paralisado. Se eu lançar recurso assim para me acalmar, vou beber bastante antes da palestra, eu com o recurso para vencer o medo, inviabilizo a palestra. Então, trate o seu medo. Se ele for muito forte, procure ajuda profissional. Existem terapias contra o medo. Eu tenho medo disso ou daquilo, existem terapias muito específicas hoje para indicar o medo. O medo não é um mau sinal. O medo é uma dificuldade em aceitar o novo, mas é uma advertência de que você está saindo de uma zona de conforto. Eu vou chamar a isso o aprendizado da tempestade. Nenhum marinheiro é bom em mar tranquilo. Porque o mar tranquilo não forma bom marinheiro. O mar tranquilo forma um turista. Eu não sou bom dirigindo em uma estrada boa. Eu sou bom dirigindo em uma estrada ruim à noite com chuva. Porque aqui eu separo o amador do profissional. Aqui eu separo quem vem ao mundo ao trabalho ou quem vem ao mundo ao passeio. Aqui eu separo quem sabe de fato navegar ou dirigir. Eu não sou um bom professor, ou não sou hoje um melhor professor do que eu já fui, porque preciso aprender muito ainda, porque eu tive bons alunos. Eu cresci como professor, como todos aqueles que cresceram, porque eu tive alunos péssimos. Ou seja, eu me tornei melhor porque eu tive alunos que resistiram a isso.
Não foi aquela menina sempre simpática, bem arrumada e perfumada, que tem na frente no primeiro dia o caderno aberto e quando eu entro ela me diz, o senhor parou aqui, professor. Essa menina não precisa de mim. Ela já está pronta. Ela vai ao mundo assim, organizada, prática, chatinha. Ela vai para o mundo assim. Quem me tornou um professor melhor foi exatamente aquele adolescente do fundo, de boné virado, mascando chiclete, com fone de ouvido, com cara de nojo, possuído pelo demônio. Aquele me tornou uma pessoa melhor. Porque aquele me obrigou a me reinventar, a ser mais dinâmico, a tratar as coisas com mais rapidez, a ser mais enfático. Um médico, um professor, não ganham a vida resolvendo não problemas. Ganham a vida resolvendo problemas. Então, se a cada infecção eu tive um sistema imunológico melhorado, se a cada dificuldade eu aprendi, eu volto à ideia que virou o tema de livro de um amigo meu, Rubem Alves, que é ostra feliz não produz pérola. A tempestade é o aprendizado, o grande aprendizado. De novo, que eu não quero. De novo, que eu não busco. De novo, que eu evito. Mas foi assim que a gente cresceu. Quem não passou pelo medo, quem não passou pela insegurança, não pode se considerar um profissional. É alguém que está flutuando pelo mundo. É a capacidade de enfrentar crises que torna alguém estrategicamente importante. Sim, velha ideia. Os navios ficariam muito mais protegidos se ficassem isolados no porto. Os navios estariam muito bem se estivessem todos bem acomodados no porto ou estivessem lá em área seca, para que nenhum mar o derrubasse, nenhuma craca se grudasse ao seu casco, se nenhum vento rasgasse suas velas. Só que um navio não teria utilidade. Não seria por que existir se não fosse para ser exposto dessa forma. Sim, se eu me proteger inteiramente, se eu não tiver nenhuma solução que me arrisque, em hipótese alguma, se eu não mudar nada em hipótese alguma, eu vou me preservar mais. Se eu nunca encontrar pessoas, se eu não sair de casa, se eu nunca casar, se eu não tiver filho, se eu não trabalhar, se eu ficar trancado no meu quarto, minha pele não vai ser exposta ao sol. Eu não vou ter atrito com as pessoas. Tudo isso é verdade. E o custo dessa não exposição ao perigo é eu não ter vivido. Então a única chance de eu existir é saber que o mundo tem riscos, a vida tem custos, e aí nós vamos ter que pensar o seguinte. Agora eu quero pensar diretamente a estratégia para esse novo mundo. Eu não sei quais são os elementos que serão valorizados daqui a 10 anos. Dizem que em 30 anos, mais da metade das profissões que hoje são importantes estarão extintas.